Fala pessoal, estou no evento do Confea-CREA, aqui na FATEC Itapevi, onde eu vou falar um pouco de inteligência artificial aplicada em engenharia civil. Então não deixe de acompanhar o vídeo até o final para aprender as novidades do mercado. Para acordar aí, pessoal, boa noite. Espero contribuir um pouco com vocês da minha experiência, né? IA é um negócio bem novo, né? Um negócio que, no fundo, pelo menos na Cátedra de Engenharia, a gente tem visto há 2 anos, né? E falando em IA, alguém sabe o que é isso daqui? Vou ligar aqui, isso daqui aqui é o Cloud, isso daqui é um gravador de voz e inteligência artificial, tá? Então, ele grava tanto reuniões, né, ou quando você está falando no telefone, e depois ele te dá uma ata do que foi falado, um resumo, né? E aí você vai treinando a IA. Então, todo evento que eu vou, eu deixo o Cloud gravando aqui, e depois eu vejo o que eu posso melhorar. Então, isso é uma das ferramentas de produtividade, né, que a gente pode usar, tá? André, hoje tem um polar, né? Tem 2, Tem um polar hoje pequenininho, ninguém nem percebe. Você está conversando com uma pessoa durante meia hora, a pessoa nem sabe, mas É verdade. fazendo toda a resenha do que você está falando. E por que isso é importante, pessoal? Citei a primeira ferramenta que tem hoje, porque isso otimiza seu tempo, né? Você não precisa fazer mais ata de reunião, né? Tem um negócio automático, depois eu explico na cátedra o que a gente usa, mas isso é uma das ferramentas que a gente usa aí de IA que tem dado certo, tá? E antes de eu falar de IA, né, até para falar de aplicações da engenharia civil, eu queria falar o que é a cátedra, para vocês entenderem um pouco o contexto do que eu vou falar aqui, tá? Então, a Cátedra é uma empresa de projetos de infraestrutura de transportes, tá? O que a gente faz, basicamente? A gente faz projetos de rodovias. Então, geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, obra de arte especial. Então, tudo que está envolvido em ferrovia, a gente faz, tá? E eu comecei essa jornada até aproveitando aqui que estamos na FATEC. Eu sou formado na FATEC, foi a minha primeira formação lá em movimento de terra, pavimentação. Eu vou complicar aqui agora, hein? Em 2003 eu me formei, então faz um pouquinho de tempo lá. Então é o seguinte, pessoal, a ideia aqui é dar um overview primeiro, depois eu vou para os casos práticos aí, tá? Eu falo que hoje a IA na engenharia civil, ela tá para quando a gente pulou da prancheta para o AutoCAD, tá? Então, antigamente, aí, o pessoal mais novo não vai saber, mas era nanquim, era normógrafo, era prancheta, era muito mais espaço, era muito mais tempo, né? E naquela época teve uma transformação digital grande, né, que foi da prancheta para o AutoCAD. O AutoCAD acho que começou o R11, R12, eu comecei no R13, né? Depois veio o 2014, que foi uma revolução, 2014 não, o 14. Então, assim, hoje que a gente está passando com o IA, é basicamente o que aconteceu na época que a gente passou da prancheta para o AutoCAD, tá? E uma coisa importante, que IA não vai fazer muita coisa sozinha, vocês vão ver que eu vou falando ao longo aqui da nossa conversa, né? Mas o mais importante que eu vejo hoje, e que eu tenho visto no mercado, é você ter dados, tá? Então, sem dados não adianta ter IA, tá? Então, o que é dados? É você coletar informação de como que você faz as coisas. Então, por exemplo, lá na Cátedra a gente faz projetos, tá? Então, eu meço os projetos, eu meço quanto tempo gastou em cada disciplina, quanto tempo gastou em cada tarefa. Quem é de obra? Pô, quanto que eu faço uma terraplenagem desse tipo, quanto eu faço de outra, como eu faço uma concretagem desse tipo. Então, tudo que vocês conseguirem coletar de dados vai dar para usar na IA. Se vocês não tiverem como coletar dados, vocês não vão conseguir usar a IA. Então, a IA, o pessoal fala muito de IA, mas tem todo um campo de preparação que você tem que fazer para usar a ferramenta, tá? É uma ferramenta. E o propósito aqui hoje para vocês é mostrar um pouco do que tem aí, né, do que eu tenho visto,
E se vocês saírem com um insight daqui, ou um caminho, eu vou estar satisfeito já, cumprir a missão aí. Perfeito? Vamos ver se eu... Tá. Então, vamos lá. O que é IA, né, pessoal? IA, na verdade, são algoritmos que eles vão aprendendo conforme você vai treinando ele. Tá? Então, não adianta pegar uma IA pronta e achar que ele vai resolver sua vida. Não vai. São anos de aprendizado. Na Cater, por exemplo, eu tenho uma IA lá que me ajuda a fazer propostas. Hoje que ela está começando a ficar boa. André, quanto tempo você começou? Faz mais de um ano que eu estou fazendo proposta com a IA. Tá? Hoje ela responde melhor. Né? Então, é um processo. Ela não vai devolver para vocês um negócio de forma automática. Tá? E que muita gente acha que é. Né? Que é robô, que vai perder emprego, né? Que são máquinas que decidem sozinho. Não é nada disso, galera. Não é nada disso. A IA é uma ferramenta que veio ajudar a gente a ser um pouco mais produtivo, a ser um pouco melhor. E aí, com esse tempo que a gente vai ganhar em produtividade, a gente, de fato, vai se ater às coisas que são mais da engenharia, né? Mais focadas. Então, por exemplo, desde eu gastar tempo em fazer tarefas repetitivas, não é melhor gastar tempo fazendo, pensando no projeto, pensando numa melhor solução? Ou na obra, Então, esse é o intuito da IA. Ela veio para ajudar a produtividade. Tá? IA é diferente de inteligência humana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Ela não tem propósito, ela vai ampliar o nosso campo de análise. Mas ela não vai pensar sozinha, não esquece isso daí. Não vai fazer nada sozinha se você não alimentá-la. Tá? E a IA vai eliminar, obviamente, tarefas repetitivas, né? Obviamente não profissões. Na verdade, eu acho que ela veio para criar mais profissões. Tá? Ela veio para criar outros campos que a gente nem imagina e que estão abertos aí. IA não é ferramenta, não é milagre. Né? Ela pensa por nós, ela não pensa por nós, mas ela pensa com a gente. Então, é uma ferramenta para ficar junto com a gente. E por que eu devo implantar IA na engenharia? Bem, principalmente por ganho de produtividade, galera. Tá? Tarefas repetitivas que demandam mão de obra, você pode transformar isso daí numa rotina de IA e usar essa pessoa para fazer outras coisas que sejam mais focadas em engenharia. Tá? Previsibilidade. No fundo, quando a gente falar de twin digital, ela vai antecipar alguns riscos. Eu vou explicar alguns exemplos para vocês. Tá? Decisões baseadas em dados e não em suposições. Então, no fundo, antes da IA vem coleta de dados. Tá? Sem dados, isso é unanimidade aí. Sem dados, você não vai conseguir ir muito para frente com a IA. Então, você tem que ter coleta de dados. Tá? Vai ficar mais competitivo, né? E aí, depois eu vou dar alguns casos práticos que... Estava falando com o Rogério que eu fui na Autodesk University. Autodesk University é um evento da Autodesk. Autodesk, para quem não sabe, é o software que Autodesk, AutoCAD, Civil 3D. Então, é o software que se usa para desenhar, basicamente, né, ou projetar. E, anualmente, eles fazem um annual meeting. E esse ano foi em Nashville. E eu fui lá, foi agora em setembro, querendo ter algumas soluções de IA na cabeça, tudo. Eu falei, beleza, vou ver alguma coisa, não vou ver muita, né, eu acho que não vai ter tanta coisa, e eu vou ver muito mais coisa de BIM. BIM, né, que BIM, o pessoal fala de BIM, que BIM, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, quase nenhuma nada falando de BIM, galera. Era tudo de IA. Etapa vencida, BIM. Né? Por incrível que pareça, aqui no Brasil a gente está falando de BIM, e os caras sequer, acho que são 509 sessões, 509 palestras durante 3 dias. Eu acho que eu fui em uma ou duas que falava de BIM. O resto, a maioria, falava de IA. Claro, falava de outras coisas, mas assim, eu fiquei meio assim, você vai com propósito, você volta meio preocupado, né? Porque a gente falou, estamos atrasados. Deixa eu ver. E como a gente implanta IA? Eu vou ensinar para vocês um modelinho básico aqui, que a gente tem feito lá na Cater, tá?
basicamente é uma matriz de esforço-impacto, né? O que quer dizer isso? No fundo, eu dou uma olhada nas tarefas que eu tenho e quais tarefas são repetitivas, tá? E aí eu mapeio todas as minhas tarefas. Aí você faz uma lista lá gigante, né? E aí você vai colocando aqui, ó, o que tem baixo esforço e baixo impacto. Quer dizer, não vai fazer muita diferença no seu dia a dia se você automatizar, certo? Baixo esforço, alto impacto. Pô, isso daqui faz diferença na minha produtividade, né? Alto esforço, baixo impacto. Cara, aqui é onde que eu não devo fazer de jeito nenhum. Eu vou gastar muita energia para ter baixo resultado. E aqui, alto esforço, alto impacto. Então, assim, quando vocês fizerem o mapeamento dos processos, gargalos, e colocar nessa matriz, vai ter que ficar muito mais claro para vocês onde vocês têm que começar, tá? E aí, obviamente, baixo custo, alto impacto, é isso que vai gerar mais resultados para vocês, né? E aí, eu falo de versão V0, V1, V2, é assim, quando a gente, na Cater lá, a gente implantou o Power BI, né? O que é o Power BI? No fundo, tudo que eu coleto de dados, eu coloco em dashboards para o pessoal olhar. Produtividade, quantas horas eu gasto para fazer um documento, quantas horas eu demoro para fazer uma revisão de tal tipo, enfim. Quando eu comecei a implantar o BI, a primeira versão 0 minha, sabe o que foi? Foi uma planilha no Excel. E eu coloquei lá na tela. Não era BI, né? E antes disso, eu tinha um quadro que eu desenhava a produtividade diariamente. Isso é muito comum em obra, né? Então, comece pequeno, tá? Comece com tarefas assim, você não precisa já começar fazendo automatização por IA. Você tem que entender todo o processo para ver como que você vai melhorando. E aí você vai melhorando essas versões, né? E esse é o principal, quando você vai implantar IA, isso que você tem que fazer, tá? Começa pequeno, começa com coisas pequenas e vai melhorando. Até chegar uma hora e falar, pô, agora dá para automatizar isso, agora dá para deixar de uma forma mais simples, tá? E aí isso também, né, eu coloquei a questão de culturas e pessoas, porque isso é importante, né? Vocês falarem para as pessoas o que é IA, o que IA veio para ajudar, né? Ela não vai tomar emprego, né? Isso é importante a gente deixar destacado, que a pessoa ela vai usar IA para ter tempo para fazer outras ações, outras coisas mais estratégicas, outras coisas mais técnicas, né? E as tarefas repetitivas deixa a IA fazendo, tá? Então, repetindo aqui que eu falo desde o começo da conversa aqui, né, pessoal? A IA só funciona se tiver dados, tá? Sem dados, se vocês não têm uma cultura com pessoas de coletar dados, a IA não vai funcionar, tá? Outra coisa que a gente tem feito lá, democratizar o acesso, tá? Então, todo mundo, desde o estagiário até o gestor, ter acesso a alguma ferramenta de IA para ir começando a aprender, tá? Estimular, né, curiosidade, experimentação, né? Uma frase importante que automatizar erro é acelerar erro, tá? Então, se você faz um processo, né, antes de começar a IA, mas se o processo está errado, se você colocar ele para IA, ele vai continuar errado. A única coisa que ele vai fazer é que ele vai fazer mais rápido a coisa errada. Então ele tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, tá? E nossa cultura lá, né? A gente testa rápido, tenta errar pequeno, né? E aprender sempre. Isso é um ciclo que a gente vai fazendo. Não quer dizer o erro, né? É outra coisa que a gente tem que, como posso falar, tem que deixar as pessoas testarem e errar. Errar vai acontecer o erro, mas é importante aprender com o erro, tá? E aí eu vou dar alguns conceitos aqui que o pessoal deve saber aí, mas enfim, só para deixar todo mundo na mesma página, tá, pessoal? Então a gente tem alguns conceitos de IA, tá? Então a gente tem a IA generativa, né? É o que todo mundo conhece, que é o ChatGPT. Tá? Então, esse é um caso de IA generativa. Tá? Tem agentes de IA, né? São agentes que vou dar um exemplo aqui do Data Grid, que eu vou explicar para vocês depois, mas são agentes que eles fazem automatizações de tarefas. Tá? Então,
Você joga alguns insumos, eles devolvem isso daí para você, tá? Aí tem o IA de código, o Copilot, né, que na fundo é mais de programação, tá? Preditiva, né, você usa o de gêmeos digitais ou o Digital Twin, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né, para você prever coisas que podem acontecer e já tomar ação antes. Isso que é o melhor, né? E aí os gêmeos digitais, tá? E aqui, galera, eu não falei, acho que foi até a gente tem um canal do YouTube, né? E aí tem algumas coisas de IA, depois vocês vão ter o QR Code aí no final para quiserem assistir alguns outros vídeos na internet, tem, tá? E aí eu vou explicar algumas das ferramentas aqui. Então, para vocês terem ideia, IA generativa, né? O ChatGPT, que todo mundo conhece aí, né? Tem o Cloud, tem o Gemini, Copilot, né? E Imagem Design, que é o que é mais famoso aí. Canva AI, tá? Automação, o Make, DataGrid também faz. Gestão de conhecimento, Read AI, né? O Cloud. Read AI, esse daqui a gente usa para reunião online, lá na Catra, tá? Então, toda reunião que eu faço, tanto no Teams lá ou no Google, ele grava de forma automática, ele faz o resumo e ele manda para todos os envolvidos na reunião. Então, eu eliminei uma tarefa aqui de um estagiário, alguém para fazer essa ata de reunião, tá? André, funciona bem? Não, tem que treinar também, tá? Porque ele tem alguns termos, algumas coisas que eles não entendem. Então, você tem que falar, tipo, eu trabalho muito com norma, por exemplo. Eu chego lá e falo o órgão. Falo, pô, isso aqui é da NTT. Aí ele entende NTT, ele entende outras coisas. Mas, à medida que você vai corrigindo, nas outras reuniões, ele vai trazendo o contexto de forma certa, tá? Análise de dados, o Power BI, né? Excel, já está vindo com o AI, né? E produtividade, comercial humanos, né? O HubSpot, também são ferramentas aí. Então, assim, pessoal, eu só coloquei, tipo, sei lá, 1% das ferramentas, assim. Então, é um negócio absurdo de ferramentas e todo dia pode ser que essa apresentação daqui 21 meses, assim, não esteja tão mais atualizada. Então, está muito rápido mesmo, tá? E para engenharia, tá? Vou citar algumas aqui que a gente usa, tá? Então, Autodesk Forma, Fusion, né? O ACC com IA, na verdade, é um programa de gerenciamento de documentos dentro da plataforma do Autodesk, né? O Python, no fundo, eu vou até dar depois um exemplo do Python, mas é outra ferramenta que a gente usa, tá? DataGrid, né? Autodesk Thunder, que ele usa o Digital Twin, tem esse da Bentley também, que parece que é bom, eu não conheço ele, tá? Mas parece que é bom, tá? O Infraworks, hoje já está vindo com AI, né? Então, algumas das ferramentas que a gente conhece. Citei muito mais aqui da Autodesk, porque hoje a Autodesk está mais presente na nossa realidade aqui Brasil do que a Bentley, por exemplo, tá? E aí, como que a gente pode usar, né? Então, por exemplo, gêmeos digitais mais IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas, mais IA. Então, monitoramento em tempo real. Vou dar um exemplo depois para vocês. Mas, análise preditiva de falhas, tá? Dashboard de operação, relatórios e ciclo completo, desde projeto, execução, operação e aprendizado. Aqui, dá para apertar aqui? Aqui, ó, é o seguinte. Agora eu vou começar os casos práticos, porque muito na teoria não dá. Essa é uma das ferramentas que eu citei lá, que é o Manus, tá? E aí, ela é um pouco diferente do ChatGPT. Botei um sonzinho. Então, pode colocar aí, ó. Eu pedi para ele pesquisar empresa de sondagem na região metropolitana de São Paulo e me dar os mapas. Aí, ó, só que ele é uma ferramenta diferente. Ele fica pensando uns 10 minutos para te dar um negócio. Não é igual o ChatGPT que ele te dá na hora, né? E aí ele vai pensando, ó. Ó, já foi 4 minutos.
É que eu dei uma acelerada aí, senão a gente vai ficar aqui. Aí quer ver, ó, no final, ó, ele deu aqui as empresas. Mas assim, pessoal, então isso daqui é uma ferramenta, ela é uma IA. Isso aqui é uma versão gratuita, aí, ó. Ele deu eu pedi algumas referências de empresas de sondagem, que faz CPTU, que faz SPT e que sejam de referência. E eu queria um mapa para ver a distância. E aí ele deu o mapa, né? Então, assim, isso aqui é uma versão gratuita, tá, pessoal? Então, assim, imagine a gente trabalhar dentro de uma ferramenta dessa para trabalhar a parte comercial. Pô, eu quero, sei lá, quero areal, quero, assim, essas informações você acha, mas escritório de arquitetura, ele vai te dar referências de competitividade, inclusive, né? Ele fala como que ela está na internet, que ranking, assim, tudo que você pedir, ela vai dar. Só que ela é uma ferramenta diferente. Ela usa créditos, então, quando você compra lá, sei lá, X créditos, ele vai consumindo esses créditos. Da GPT você paga lá e você vai usando ilimitado. Aqui você paga crédito, tá? Mas quem quer trabalhar com parte comercial, humanos, é impressionante, assim, ele é muito bom. Vamos pegar outra aqui. O Virtual Singapore. Eu vou falar e você põe o vídeo. Não sei se alguém já ouviu falar do Virtual Singapore. Alguém já ouviu falar? Seguinte. Essa cidade, Singapura, ela fez como se fosse um gêmeo digital da cidade inteira. Então, em 2014, eles pegaram drone, topografia, fizeram todo o mapeamento da cidade, tá? E em 2018 eles terminaram esse projeto, né? E hoje a cidade de Singapura ela tem mais de 10 mil, além de ter tudo digitalizado, né? Como se fosse em BIM, eles têm mais de 10 mil sensores ao longo de toda a cidade. Com isso, eles têm predição, eles conseguem saber se, por exemplo, se vai ter trânsito, por exemplo, vou fazer um viário aqui, vai ajudar ou vai piorar o trânsito? Vou fazer um empreendimento aqui, o que ele vai contribuir ou ele vai não contribuir? Né? Então, isso é um exemplo de como os negócios estão avançados e assim, a Singapura é impressionante. Roda aí para a gente dar uma olhada aí. We're here in Singapore at the Year in Infrastructure Going Digital Tudo Award. modelo em 3D, pessoal. And the iLab has prepared a Então eles demonstration mapearam a cidade inteira com drone em 3D. digital twin vision of Singapore. And in this digital twin, we've been able to overlay a whole series of different information about Singapore in the categories of energy, transportation, Olha lá, and transportation ali é construction. We start this whole tráfego. journey, in fact, on top of the Marina Bay Sands Hotel. Esse daí é o hotel famoso, né, que tem lá. On top of the hotel, E eles we show the mapearam, ó, e Green quando Plan você visita 2030, which is Singapore's a vision. estrutura, a imersão lá em 3D, né, dentro do aplicativo, você consegue ver outras, tipo até propaganda. For the future of achieving UN sustainability goals. And Então imagina a from cidade there, we inteira. launch Pode off rodando aí. into different scenarios Imagina a to cidade look at inteira sustainable living, energy reset, and resilience. tridimensional, We com think a digital twin sensores is a very nice way to e actually com modelo real. O que contextualize quer dizer? O and make cara não desenha isso daqui em understandable 3D different strategies towards e sustainability, because you can é só uma forma. see Ele fala, ele dá a practically propriedade where do material. interventions need Ele to fala, take isso aqui é place in the concreto, isso aqui é context of aço, your city, whether isso aqui é that's desse adding jeito, esse aqui é de new outro. parks and nature, adding new solar capacity, Capacidade detecting solar, where the assim, ele network tem is painel, maybe, ele consegue needed ver maintenance, questão repair. de... You can easily visualize it and see it in a very interactive three-dimensional way. Another interesting thing we've been able to do is connect with the Google Solar API and data collected around Isso é impressionante. Singapore. And what that allows you to do is actually see where is the total solar potential, solar gain, solar flux available if you were to deploy solar panels fluxo across solar. the entire island. Assim, Not that you would os caras put estão em solar outro panels nível. everywhere, but it indicates Até porque just eles the ficam vendo sheer tanto de painel amount of solar solar, que potential pelo que eu vi that is ali, on offer for Singapore. onde eu ponho, onde não Sir Ronald ponho. Jerome just recently completed a Inclusive, new durante a headquarters construção, for their vocês vão ver campus aí que ele here in consegue, Singapore. ele vai mapeando Designed by, Moshe durante a Softy execução architects, the same architects who did the, as Marina Bay edificações. Sands. And they've really instrumented an incredible piece of architecture here with like a commitment to sustainability goals, reducing carbon, reducing the use of like water,
facility. Enfim. They've added solar panels, they've retained a Aí, lot ó, of the nature. onde eles põem solar painel, quanto que é, eles conseguem monitorar a cidade inteira. Então, pessoal, esse tipo de coisa que eles chamam de gêmeos digitais, que é o Digital Twin em inglês, olha, o tráfego, eles conseguem entender o tráfego. Isso vai te dar muita coisa, muita previsibilidade do que pode acontecer na sua cidade. Né? E eles usam a inteligência para ir treinando isso, né? Para falar, cara, isso daqui vai dar problema antes de acontecer, ele já sabe. É tipo quando fecha o túnel, né? Fala, fecha uma faixa porque começou a sair uma fumacinha lá, ou algumas... Até tem aqui na rodovia dos imigrantes, eu acho que no Tamoios, quando o motorista tá meio bamba lá, o pessoal vê, eles já dão alerta no túnel. Mas a inteligência que detectou o motorista sambando na faixa. Então, assim, tem muitas coisas preditivas que vão ajudar na questão da gestão da cidade, né, na questão da gestão do ativo, né, e isso que o Virtual Singapore traz. Né? Então, só para você ver como que tem muita coisa para fazer, né? Deixa eu passar aqui agora. Qual que é o outro exemplo? Aqui, vamos lá. Seguinte. Aqui também é um modelo, uma ponte na Noruega, tá? Ela até saiu na nossa revista, na Caterinfra. Essa ponte ela foi feita pós-guerra, se não me engano, em 1942, né? E aí, não sei que data, eles fizeram o modelo virtual da ponte, o gêmeo digital da ponte, tá? E eles colocaram diversos sensores também. Por quê? Porque eles vão... o modelo digital ele tem que ter, né, a questão de materialidade, né? No fundo ele tem que ter as propriedades do material e, além disso, eles ficam medindo quanto que, por exemplo, quanto que deformou, quanto que com temperatura X, quanto que expandiu, temperatura Y, quanto que retraiu. E isso eles vão acumulando, dado. Lembra que eu falei de dados lá, né? E com esses dados, o mais interessante é que eles captaram uma anomalia, né, num determinado tempo. E aí, o que eles fizeram? Eles interditaram a ponte para fazer a manutenção. Então, além de ser digital twin, né, o gêmeo digital, eles fizeram um modelo preditivo que poderia, na verdade, colapsar a ponte. Então, os caras evitaram teoricamente, teve que interditar uma faixa, lá teve. O estresse não saiu, né? Mas podia ter sido um negócio bem pior, e eles tiveram essa predição, né, tendo um modelo digital e sensores que abasteciam esse modelo. Tá? Um exemplo bem simplesinho aqui que eu fiz na Qatar, pessoal. Acho que o pessoal que está estudando não sabe ainda, mas quando a gente faz um trabalho, a gente tira um negócio chamado anotação de responsabilidade técnica, que é a ART. Aí você faz o trabalho, um projeto ou obra, você tem que tirar o atestado de capacidade técnica, né? E aí depois tem que tirar a certidão de acervo técnico no CREA. E aí, isso demandava muito tempo lá para a gente. E aí o que eu fiz? Eu fiz um agente que faz atestado. Então, a partir de algumas informações, então, a partir da RT da proposta técnica, ele gera para mim um atestado técnico. E aí eu passo para o cliente dá o aval dele e volta. Isso daqui, depois de muito tempo que o pessoal tinha treinado lá na empresa, a gente estava falando de uma pessoa fazer isso perto de 2 a 4 horas. Tá? Desde fazer, escrever, redigir. E hoje, você consegue apertar aí? Hoje a gente demora 15 minutos no processo total. Então, boa tarde, né? Mas você não precisa falar boa tarde. Mas aí eu configurei de uma forma, eu mandei oi, né? Aí ele vai pesquisar na base dele, aqui é o agente de atestado Qatar, preciso que envie a proposta técnica RT, para que eu possa gerar o atestado. Tá, aí eu peguei, puxei para cá, carreguei dentro do prompt, né? Então, a minha proposta técnica e a minha ART, tá? Aí, beleza. Aí ele carregou, né? A partir da hora que ele carregou, ele vai começar, eu mandei, aí ele vai começar a pensar e vai dar o atestado técnico para a gente. Então, isso é uma atividade
simples, mas que, no fundo, eu estou economizando tempo da pessoa para fazer uma coisa que, se bobear, é até melhor, né? Ó, aguarde a confirmação, tal. Sim, agora ele vai gerar atestado. E aí eu pego isso daqui, eu nem formatei ainda, mas se você quiser, dá para colocar no modelo de documento que você queira. E aí ele começa, assim, ele pega as informações que estão na minha proposta, as informações que estão na RT, inclusive vai certinho, você não tem erro de quantitativo, porque se você errar o quantitativo, volta do CREA para acertar, para deixar coerente. E aí tudo que eu fiz de projeto, né, as ARTs, as quilometragens, quem que é o responsável técnico, fechamento, autopista, tal. Mando no Word, mando para o cliente. Dou uma conferida, né, óbvio que tem que conferir, mas gastei pouquíssimo tempo para fazer isso daí. Então, era um tempo que a gente está economizando de uma pessoa para fazer outras atividades. Então, é uma tarefa simples que eu fiz aqui de atestado, mas eu fiz um outro prompt para fazer a RT automática. Só preciso ver como que depois eu pego o API para entrar dentro do site do CREA lá e fazer com base em alguns dados que eu dei, ele entra no site do CREA, faz a RT e devolve. Estamos trabalhando nisso. Vamos ver como que eu passo. Tá. Outro caso aqui, pessoal. Então é o seguinte, aqui não tem muito a ver com engenharia civil, mas eu achei tão legal isso daqui, que eu resolvi colocar aqui para vocês, tá? Primeiro que ali no canto é o nosso vídeo no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, e a gente tem 3 episódios dessa feira que a gente fez lá, tá? Aqui a gente está dentro de uma doma lá, da Autodesk, da Autodesk Fusion. Autodesk Fusion é para você desenhar elementos em 3D, aí, fazer objetos, enfim. O que acontece? No Fusion, né, ele tem uma IA que trabalha dentro do Fusion, dentro da ferramenta. Para a engenharia civil, eles estão desenvolvendo, lá, que é a ferramenta que eu uso, é a Autodesk Civil 3D. Tá? Eles estão desenvolvendo ainda uma IA lá dentro. Mas o Fusion já tem. Então, o que acontece aqui? O cara tinha um controle, um joystick, que eles chamam, e aí ele falou para a inteligência, dentro do próprio programa, falou, esse joystick ele não serve para mim, porque o cara que eu quero que use isso daí, ele tem 2 metros, a mão dele vai ser bem maior. E aí, a IA começou a fazer um monte de pergunta para ele, e aí ele foi respondendo, até que ele adaptou o controle para o formato do cara de 2 metros, de forma automática. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui está em algumas ferramentas da Autodesk. Isso não vai demorar para estar em outras ferramentas nossas. Então, no AutoCAD, no AutoCAD Civil, enfim. Isso está, no fundo, o cara que é júnior, ele vai aprender muito mais rápido. Ele vai vir muito mais rápido. Né? E isso vai acontecer com todo mundo. Tá? Então, na época da prancheta lá, o cara que era bom desenhista, o cara era a referência. Quando entrou o AutoCAD, o cara não precisava ser bom desenhista, né? O cara não precisava fazer traço 06, 04, 02. O cara podia pegar lá a pena tal, 06, cor tal, 04. E aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Isso, ele vai puxar muito mais gente para ter conhecimento, desde que esteja treinado, né? Então, isso vai puxar muito mais gente para fazer coisas mais rápidas e melhores. Então, quer dizer, a gente vai aumentar muito a produtividade. E, com isso, a gente vai gerar outras demandas que eu acho que eu particularmente não sei. Tá? Mas o nível que está indo, a perspectiva são gigantes. Vamos ver se eu passo. Tá. Outro exemplo aqui, pessoal. Não falei muita coisa, mas estou dando exemplo aqui para vocês. Seguinte. Isso daqui é um scanner que a gente viu lá, tá? O que esse scanner faz? Você põe ele dentro do edifício, dentro de uma sala, ele escaneia toda a sala, em 3D, etc, etc. E aí, ele não escaneia só a questão de 3D, ele escaneia o material. Então, se é metal, se é drywall, se tem isolamento, se não tem, né? E aí, olha só que bacana. Além de ser um scanner que faz esse tipo de detecção, não sei se tem um infravermelho, se tem um raio-x, enfim.
tem uma IA lá dentro, que com o projeto, você põe um projeto e fala, ó, eu tenho esse prédio aqui, vou reformar ele, quero ficar desse jeito. Ele fala, André, essa parede aqui que você pegou de drywall, você vai pegar ela e vai usar lá. Essa daqui você faz lá. Então, assim, no fundo, tá vendo, tem todos esses materiais aqui, ó, ele te dá onde você melhor aproveita o material, para evitar desperdício e melhorar a mão de obra. Você não vai ter que decidir. Você tem uma IA, que você escaneou certinho, vai ter uma IA que vai falar onde você vai colocar cada material em cada lugar. Então, esse tipo de ferramenta, tem outras coisas, né, que depois, quem quiser, tiver curiosidade de ver, mas é muito desse tipo que a gente está vendo. Tem muita ferramenta. Tem muita coisa para vir. Galera. Vamos ver. Tá, aqui é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o DataGrid. Tá? DataGrid é um agente AI, tem diversas plataformas que que são agentes aí. E o DataGrid a gente conheceu lá também, na feira, né? E curiosamente o Thiago é brasileiro, né? Só que a empresa, ele mora lá, enfim, e ele vendeu a empresa dele para a Autodesk. Então, e ele fez um negócio aqui que vocês vão ver, de controle de qualidade, enfim, de uma forma que, assim, no fundo, o cara chega lá em campo, faz o as-built, né? É o as-built, e aí o cara manda ou faz um ensaio, faz alguma coisa, coloca no desenho, a IA pega esse desenho e vê se está certo ou errado. E se tiver errado, ela pega e coloca as anotações do que está errado, o que não está fazendo parte da base deles lá. Então é um negócio assim, impressionante. Dá para rodar aí? Todos os dados. Então a crítica desse problema é parafuso de ancoragem, o status está fechado e ele está passando um link dos pontos críticos, a falta de detalhe no desenho técnico, do engenheiro de registro, na coluna, e daí está citando também naquele RFI qual é o problema. Ele traduziu tudo, na verdade. Né? Então tem todos os críticos nessas colunas que são revisadas, né? A sugestão de resposta, né? E a dependência de outros anexos, né? De outras coisas, né? De vez em quando pode ser um submittal, pode ser um desenho técnico uma outra especificação, e o impacto de custo e cronograma desse trabalho. E os pontos positivos e os desenhos técnicos e o que está acontecendo, né? Então você pode clicar nisso tudo e visualizar o conteúdo, é tudo acessível para o AI e para você ao mesmo tempo. Tá. Aí, ó. Ele coloca os comentários. Isso são as partes técnicas que o AI já visualizou, já entendeu. Dá um pause aí. Essa ancoragem aqui está marcado aqui 3. Ele olhou a foto, a IA, os números aqui, quanto ficou, enfim, de ancoragem e tal, e ele falou, cara, isso aqui está fora do padrão do que o projeto estava determinando. Não foi nem um engenheiro, a IA fez isso. Então, assim, esse projeto do cara está começando, tá? Não é ele está começando agora, tanto que estou marcando de ele lá para Qatar, mas é esse tipo de coisa que a gente está lidando. Pode seguir. C20121, e ele conseguiu associar essa imagem e esses conteúdos com o resto dos dados, né? Que existem. Legal, cara, legal mesmo. Isso aí. Então isso é um exemplo de você salvou aqui nisso já 2-3 horas de trabalho, entendeu? Para uma questão. Você imagina esses RFIs, tem 500 RFIs. Todos os dados. Então a crítica desse problema. Deixa eu ver. Aí. Então é isso, pessoal. Eu dei alguns exemplos para vocês aí de coisas que eu vi, que eu passei, que eu vivi aí, que eu estou fazendo, né, que a gente está fazendo. Tem muito para fazer, tem muito para pesquisar, tem muito para aprender. Assim, isso daqui eu acho que é só o começo, tá? E são as considerações finais, né? Na verdade, repetindo mais uma vez, a IA depende de dados, pessoal. Sem dados, a gente não vai ter dados confiáveis, não vai gerar resultados
confiáveis para vocês, tá? Segurança de informação, isso é importante, hein, pessoal? Dados sensíveis, o que quer dizer isso? Hoje a gente usa o GPT lá na Cater e a gente paga o GPT porque o business, né? Porque dentro a gente pode colocar algumas informações sensíveis que, tipo, tem gente que coloca faturamento na IA convencional lá, coloca, e assim, não que alguém vai achar, mas se o cara fizer a pergunta correta, ele pode achar a informação porque vai estar lá no aprendizado da IA normal. Então, assim, se vocês querem usar a IA de uma forma mais profissional, vocês têm que pagar uma licença e usar ela restrita, tá? Alucinações de IA generativa, o que quer dizer isso, pessoal? Eu coloquei aqui porque você vai lá, digita alguma coisa na IA, ela vai cuspir um monte de coisa. Não quer dizer que isso tá certo, hein, pessoal? Né? Então, vocês têm que isso assim, a IA ajuda, mas tem que olhar o que estão fazendo. Muitas das vezes eles escrevem errado. Né? E vocês têm que vir treinando a IA para te dar o resultado que você espera. Tá? Sem isso, não tem... Né? E a AI não substitui raciocínio técnico, galera. Então, assim, não tem jeito. Sempre vai precisar da engenharia, sempre vai precisar da gente, dar o nosso laudo. Ela só vai ajudar em processos aí, para a gente ajudar nos processos nossos, melhorar a produtividade. Bem, o futuro, eu falei um pouco do futuro aqui, né, da engenharia, mas, enfim. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter gêmeos digitais, tá? Só que não só de forma preditiva, mas como reativa. Então, vai dar um problema ali, ele já sabe e já comunica uma equipe de manutenção para ir lá fazer a manutenção. Por exemplo, eu ponho um sensor no pavimento que, quando ele acusou uma deformação de X centésimos de milímetro, ele já ativa a equipe de manutenção para ir naquele ponto, fazer a manutenção do ponto para não estourar, gerar uma panela, por exemplo. Então, esse tipo de coisa. Né? Processos autônomos com validação humana. Por exemplo, uma terraplenagem. Como é que eu faço um controle de terraplenagem? Eu posso pegar um drone todo dia, pedir para ele subir voo, determinado horário, tirar uma foto, né, tirar foto, essa foto faz a ortorretificação, ou vai no nuvem de pontos, ele compara uma nuvem de ponto de um dia com do outro, e com isso eu vou tendo a produtividade de forma automática. Você não precisa ficar medindo lá, pegando a anotação de campo. Né? Engenharia viva com o sistema vivo de dados. No fundo é isso. Né? No fundo, conforme eu vou tendo dados, né, eu vou melhorando a minha IA. Tá? E, com certeza, a gente vai ter gente nova aí no mercado que a gente nem imagina que vai precisar, né? Chutei alguns aqui, mas engenheiro de IA, analista de dados de obra, né, design de algoritmo, enfim. Suposições, tá, pessoal? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso. E, como reflexão final, né, a IA geralmente é uma ferramenta, tá? Ela vai devolver o tempo para a gente começar a pensar de novo, né, porque hoje em dia está uma loucura, é tudo para ontem, a gente, né, tem que fazer projetos, tem que fazer obras, sempre está atrasado. Então, eu acho que a questão de produtividade vai melhorar e, com isso, a gente vai ter mais tempo para pensar em soluções melhores. Tá? Deixa de técnico, fazer mais engenharia, menos operação, obviamente. Tá? E a tecnologia nunca vai mudar nada sozinha. Quem vai mudar é a gente. Tá? E é isso aí, pessoal. Eu vou deixar um QR Code aqui. Esse QR Code vai ter a palestra em PDF para vocês. E a partir do QR Code você pode baixar todo o material do Cater Infra. Então tem as minhas redes sociais, vou estar disponível. Quem tiver dúvida, né, sugestões, enfim, pode contatar aqui comigo nas redes sociais. Conteúdo do Cater Infra, revista totalmente gratuita, mensal, né, sobre infraestrutura de transporte. Boletim Cater Infra, trimestral, falando de toda a perspectiva do mercado a cada trimestre. Enfim, muito conteúdo, totalmente gratuito aqui. Né? Espero que tenha aproveitado aí e muito obrigado. A palestra aqui que vocês viram foi muito rica, muito produtiva, muita troca de ideia. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o like aí. Valeu e até mais!